Olá pessoal do curso técnico em informática para a internet. Eu sou a professora Virgínia e estarei ministrando a disciplina de banco de dados nesse módulo de programação dinâmica para a internet. Bom, antes de mais nada, pessoal, não deixem de acessar os fóruns de notícia nem o fórum de agenda da disciplina. Esses locais de comunicação eles serão de grande importância no decorrer do nosso curso, ok? Aproveito para avisar também que o plano de ensino e a apostila utilizada já se encontram disponíveis para download na página da nossa disciplina. Bom, vamos iniciar então a nossa aula de hoje a respeito de bancos de dados. Hoje nós iremos ver apenas os conceitos fundamentais a respeito do sistema de bancos de dados e as suas aplicações, ok? Os tópicos referentes a essa aula são conceitos básicos, sistemas de bancos de dados, sistema de gerenciamento de bancos de dados, abstração, linguagens de definição e manipulação de dados, os papéis humanos em um sistema de banco de dados, a administração e a estrutura geral de um SGBD. Ok? Em primeiro lugar, pessoal, qual a importância do banco de dados em nosso dia a dia? Bom, o conceito de banco de dados, o conceito de armazenação de informações, ele não vem de hoje. Há 20, 30, 50, 100 anos atrás, nós já tínhamos pessoas que viram a necessidade de armazenar determinadas informações. Mas não só armazenar informações, como também desenvolver mecanismos para que esses dados fossem recuperados em tempo hábil. Atualmente, com o desenvolvimento das tecnologias, com a velocidade de acesso às informações, aumentou-se muito o valor da informação. Ela é fundamental para a tomada de decisões nas organizações, tá? Há algum tempo, nós já temos utilizado ferramentas para o auxílio do controle dessas informações. Exemplos disso no nosso dia a dia. Processadores de texto, né, as planilhas largamente utilizadas para cálculos, organização de valores e tudo mais. Nós temos também os sistemas de gerenciamento de banco de dados, que nós vamos ver daqui a pouco com mais detalhes, né? Cujo objetivo é armazenar grandes volumes de dados, tá? Estruturados em registros e tabelas, e com recursos para acesso e processamento dessas informações. Tá? Bom, as informações, como já foi dito, elas são fundamentais para que se consiga tomar decisões acertadas. Né? Mas a gente está falando de informações e recuperação de dados. Mas o que é um dado de fato? O que é uma informação? Bom, aqui nós temos um diagrama mostrando como funciona, qual é o funcionamento de um sistema de banco de dados. Né? Nós temos a entrada desses dados, eles são processados, tá? São armazenados e processados num banco, aqui. E como saída, nós temos as informações, tá? No que essas informações elas vão nos auxiliar? Essas informações elas vão nos auxiliar na tomada de decisões, tá? Relacionado também a que tipo de ações tomar diante dessas informações. Mas é importante lembrar que a informação ela não tem valor se ela não é localizada ou preparada a tempo, ou ainda se ela não estiver correta, ou se não estiver nas mãos de uma pessoa correta, ok? Bom, mas o conceito de dado. O dado é uma abstração que representa um conteúdo elementar, um fato isolado, tá? Como se observa no mundo real. Exemplo de dado: um nome, uma data, um número, um conceito ou até mesmo uma instrução. Tá? O valor do dado sozinho, ele não nos dá base para qualquer julgamento ou interpretação de eventos, nem qualquer base para definir-se alguma ação, correto? Então, por exemplo, o nome Maria, né? Esse nome, se ele não estiver contextualizado, ele não tem valor algum. Mas se nós imaginarmos uma lista telefônica
onde eu tenho lá diversas Marias, com diversos endereços e diversos telefones, e uma pessoa estiver procurando uma Maria específica, né, esse dado agrupado a outros dados podem sim agregar algum valor, tá, para quem está buscando essa informação. Bom, e a informação? A informação é o conhecimento útil ao usuário, obtido através da organização, correlação e interpretação desses dados, tá? Seja, como eu disse, para agir ou mesmo para decidir o que deve ser feito. A informação ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está em arquivos, em papéis e até mesmo na cabeça das pessoas. Ela é a estrutura básica de um sistema de informação. Certinho? Bom, o que é um banco de dados? Um banco de dados nada mais é do que um conjunto, uma coleção de dados, tá? Numa estrutura que vai armazenar esses dados. Geralmente, um banco de dados ele mantém num só lugar dados ou informações utilizadas para o mesmo fim. Tá? Eles são usados em muitas aplicações e consiste no método preferido de armazenamento para aplicações multiusuárias grandes, onde a coordenação entre os usuários é muito necessária. Tá? Exemplos aí de bancos de dados, como eu falei no exemplo anterior, uma lista telefônica, ela contém uma série de registros, tá? O controle de acervo de uma biblioteca, o sistema de controle dos recursos humanos de uma empresa, tá? Todas essas informações, todos esses conjuntos de dados, eles precisam estar armazenados num lugar comum, tá? E esse lugar, ele tem que prover segurança para essa informação e tem que prover ainda mecanismos eficientes não só para o armazenamento como para a recuperação dessas informações. Tá? É aí que entra o sistema de gerenciamento de banco de dados. O que é um sistema de gerenciamento de banco de dados? É um software com recursos específicos para facilitar a manipulação dessas informações, tá? E ainda ajudar no desenvolvimento de programas aplicativos, ok? Bom, continuando. Um sistema de banco de dados, ele mantém os registros do computador e ele envolve 4 componentes principais, sejam eles dados, hardware, software e usuários. Ele pode ser considerado como uma sala de arquivos eletrônica, tá? Onde existe uma série de métodos, técnicas e ferramentas que visam sistematizar o desenvolvimento do sistema de banco de dados. Tá? Quais são os objetivos de um sistema de banco de dados? Bom, isolar os usuários dos detalhes mais internos de banco de dados. O que significa isso? Aí a gente já está entrando no conceito de abstração de dados. Tá? O que são abstrações de dados? São maneiras, são visões de um banco de dados. Tá? Para o usuário final, não importa como aquele banco de dados foi construído, como está disposto o seu modelo conceitual, nada disso. Para ele, importa a informação, a consulta que ele vai fazer e o resultado que ele vai obter, tá? E o sistema de banco de dados, ele deve ainda prover a independência de dados às aplicações, tá? Estrutura física de armazenamento e a estratégia de acesso. Quais são as vantagens de um sistema assim? A rapidez na manipulação e na ação e no acesso à informação, a redução do esforço humano, tá? Tanto no desenvolvimento quanto utilização. Bom, essas vantagens elas são óbvias. Se nós formos pensar assim no armazenamento de dados de 30 anos atrás, quando se utilizavam aquelas pastas naqueles armários com centenas de registros, onde nós tínhamos que buscar informação manualmente, uma por uma. Tá? Outra vantagem também com a informatização de um banco de dados é a disponibilização da informação no tempo necessário, ou seja, ao tempo de um clique.
tá? Além disso, ele oferece ainda o controle integrado de informações distribuídas fisicamente, a redução de redundância e de inconsistências de informações. O que seriam isso? Dados duplicados, dados incompletos, tá? É muito mais fácil nós gerenciarmos esse tipo de situação num sistema de banco de dados informatizado do que num sistema de banco de dados arcaico, digamos assim. Ele ainda provê o compartilhamento de dados, ou seja, nós temos aí sistemas de banco de dados monousuário e multiusuários, ou seja, várias pessoas podem utilizar a mesma base de dados, além da aplicação automática de restrição de segurança, ou seja, definições de permissões, quem pode acessar que tipo de informação dentro do banco de dados, porque uma vez armazenadas essas informações, e como elas acabam possuindo um valor, tendo um valor ali agregado, né, supõe-se que quem detém essa informação, ela está em vantagem em relação àquela pessoa que não possui essa informação ainda, tá? Então, se a gente imaginar duas organizações competindo por um espaço no mercado, né, a organização A ela tem que garantir que a organização B não acesse aqueles dados sigilosos daquela empresa, para que ela não fique em desvantagem, tá? E por último, a redução de problemas de integridade, ok?